Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que o amor de Deus esteja convosco, com você, com sua casa, sua família, e que Deus abençoe a sua casa e a sua família, amém? Bem-vindo a mais uma Hora da Palavra, onde nós fazemos a nossa reflexão na Palavra de Deus, para que Ele venha nos abençoar mais um dia, para que a Palavra dEle venha abençoar-nos mais um dia nessa pequena reflexão da Palavra do Senhor, amém, queridos? Deus abençoe mais uma vez. E a palavra do dia hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 31. Um texto já bem conhecido de todos. Vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor, Romanos 8, 31. Que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esta é uma palavra já conhecida por todos, uma palavra bem conhecida por todo o povo de Deus, onde Paulo, em Romanos 8, a partir do versículo 31 até o versículo 39, apresenta aqui uma série de adversidades em que o povo de Deus enfrenta para que possa herdar a vida eterna, né? Uma série de adversidades a qual Paulo apresenta no mundo espiritual, né, por assim dizer, em que tenta impedir o povo de Deus de chegar-se a Deus ou herdar a salvação que Deus nos deu através de Cristo, queridos. No versículo 37, um dos versículos mais conhecidos, em que depois dessas adversidades em que Paulo apresenta, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós vemos então que Paulo está dizendo que em todas essas coisas, ou seja, em todas essas adversidades em que ele apresenta nesse contexto, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, Cristo. A palavra que Paulo usa aqui, queridos, mais do que vencedores, é uma palavra incomum, é uma palavra que não costumamos ouvir normalmente, em que não estamos habituados normalmente no nosso dia a dia ao dizer mais do que vencedores, né? A gente costuma dizer que somos vencedores em alguma coisa, uma outra coisa na vida, né? Mas a palavra mais do que vencedores não é algo comum que ouvimos no dia a dia. E Paulo, ele tenta, ou melhor, ele nos traz essa palavra que é incomum para nós num âmbito espiritual. Ou seja, ele mostra que no mundo espiritual há diversas coisas, muitas adversidades que nos sobrevêm no meio do caminho para nos fazer parar ou nos afastar da presença de Deus, ou até mesmo perder a salvação que herdamos de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas que coisas são essas que Paulo apresenta aqui nesse contexto, na qual ele vem dizer que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, né? Não é ser vencedor em uma simples coisa que nós ganhamos ou vencemos na vida,
É muito mais do que uma simples coisa que nós venhamos a ganhar na vida. Por exemplo, se você sonha em ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, você é vencedor porque você correu atrás, estudou, se capacitou, então você foi vencedor naquilo que você quis, né, na vida, né? Agora, o mais que vencedor que Paulo está falando aqui é algo no sobrenatural, é algo no mundo espiritual, ou seja, sobre aquilo que nos está tentando impedir de herdar a salvação de Deus. Mas que coisas são essas, né, que Paulo está dizendo? Se a gente atentar aqui no versículo 31, ele vai dizer o seguinte: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo aqui, queridos? Para nós entendermos isso daqui, é necessário a gente pegar todo o contexto de Romanos 8, que começa lá no versículo 1, né? Que já começa dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, nós vemos aqui que Paulo está dizendo que aqueles que andam segundo a carne, esses não têm o Espírito de Cristo. Ele vai nos dizer isso claramente nos versículos mais à frente, porque aqueles que andam segundo a carne, segundo Paulo, estão inclinados para a carne, ou seja, a carne está contaminada pelo pecado. E aqueles que andam segundo a carne, segundo ele vai dizer aqui na frente, inclinam-se ou andam-se para a morte. Mas aqueles que andam segundo o Espírito, que é o Espírito de Cristo, esses são inclinados para o Espírito e andam para a vida. Ou seja, Paulo está querendo dizer que a carne, ela foi contaminada pelo pecado. E aqueles que andam segundo o pecado, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado estão, dentre elas, a morte, que é a pior coisa que pode acontecer ao homem, porque através da morte o homem será afastado de Deus. Então, através do pecado, o pecado afastou o homem de Deus. E o que conciliou ou reconciliou o homem a Deus novamente foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas após o sacrifício de Cristo na cruz, também o Espírito Santo, que foi enviado pelo próprio Cristo, dizendo que não nos deixaria órfãos, esse tem intercedido por nós e nos ajudado na caminhada, né? A gente pode ver no versículo em que diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso está no versículo de 7 ao 9. Então nós vemos aqui que aquele que não recebeu o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, né, este tal não pertence a Cristo, ou seja, ele continua na carne, morto na carne pelo pecado que habita na carne, que contaminou a carne, né? Então o homem que anda segundo a carne, ou seja, não recebeu a Cristo e o seu Espírito, este está morto, querido. E a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Para que então o homem fosse restabelecido com Cristo, com Deus, Cristo então foi morto pelos pecados do homem na cruz, ressuscitou e enviou seu Espírito para que pelo seu Espírito fosse conduzido a Cristo, né? Nós vamos ver aqui, ó, nos versículos seguintes. Há muitos versículos para a gente poder analisar, que daria muito tempo aqui de reflexão, mas nós podemos ver aqui nos próximos versículos. No versículo 11 está dizendo assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará
o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então ele está dizendo aqui que aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ou seja, aquele que de Deus ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo, ele também vivificará o nosso corpo mortal, como também ressuscitou a Cristo. O que ele está querendo dizer aqui é que no último dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, ressuscitar dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, ele receberá um corpo imortal e agora incorruptível. Portanto, esse corpo corruptível da carne, por causa do pecado, diz Paulo também lá na carta aos Coríntios, que será revestido da incorruptibilidade. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória eterna, também ele ressuscitará aqueles que morreram em Cristo para estar com ele na glória eterna, só que agora com o corpo glorificado, queridos, pelo Espírito Santo, ou seja, por aquele que habita em nós. Então ele transformará este corpo mortal nosso, né, que por causa do pecado nos fez afastar de Deus, mas se nós andarmos segundo a palavra e segundo o Espírito de Cristo aqui nesta terra, então naquele último dia o Senhor transformará este corpo mortal incorruptível, este corpo mortal corruptível, num corpo imortal e incorruptível para estarmos com o Senhor. Porém, queridos, enquanto estivermos aqui, o pecado da carne que habita em nossa carne tentará todos os dias nos afastar de Deus, queridos. E um dos nossos maiores inimigos que nos afasta de Deus é a nossa própria carne. Um dos maiores inimigos que nos afasta de Deus é o nosso próprio eu. Porque Paulo disse que aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço por causa do pecado que habita na minha carne. Então a carne é um dos maiores inimigos. Nosso próprio eu, a nossa carne, é um dos maiores inimigos que nos faz afastar de Deus por causa do pecado que habita em nós. Porque estamos tendentes à carne. Mas ele diz assim que aqueles que andam segundo o Espírito, então estes serão vivificados, né? Então é necessário que o homem que queira andar com Deus, ele ande segundo o Espírito de Deus, para que então ele possa se aproximar de Deus. E ele vai dizer o seguinte: de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então ele está dizendo que se pelo Espírito, o que ele está dizendo, qual Espírito? O Espírito Santo que habita em nós, se vivermos por ele, vamos mortificar a carne para não cedermos ao pecado e assim estarmos com Cristo, andarmos segundo o Espírito, né? E ele vai dizer assim também, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então todo aquele que anda segundo o Espírito de Deus, ele faz a obra e a vontade de Deus. Mas o que anda segundo a carne, ele faz a obra e a vontade da carne, que é o pecado. E o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus, querido. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas, né? Ele está nos mostrando aqui diversas obras da carne, né? Por causa do pecado que nos afasta de Deus, querido. Por causa do pecado da carne, há muitas coisas que nos tendem a afastar de Deus, e por isso ele nos orienta a andar segundo o Espírito de Deus, para não andarmos segundo as obras mortas da carne, que nos leva à perdição e à morte, mas segundo o Espírito de Deus, andarmos segundo ele, para que nós estejamos com Deus e andemos para a vida, para que no dia da ressurreição este corpo mortal e pecaminoso, né, ou seja, corruptível, seja transformado então para um corpo incorruptível e imortal, para estar com Deus. E para isso é necessário andarmos no Espírito, querido. Nós vamos ver aqui no versículo seguinte, que ele diz o seguinte, assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então ele está dizendo aqui, queridos, que nós recebemos o Espírito de Deus, tá? E o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós andamos pelo Espírito e procuramos andar segundo a palavra de Cristo, então nós somos co-herdeiros de Cristo, da salvação de Deus. Nós somos co-herdeiros em Cristo daquilo que Deus preparou para nós, queridos. E é certo que com Ele padecemos, disse Paulo, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, nós padecemos com Cristo, né? Quando Cristo padeceu na cruz, ou seja, padecemos para este mundo, né? Para andarmos com Ele para a vida eterna. Ou seja, estamos mortos para o mundo, como disse Paulo em Gálatas, mas vivos para Cristo, para uma vida eterna com Ele, né? E se o Espírito Santo testifica conosco que somos filhos de Deus, então somos co-herdeiros de Cristo, queridos. Então é necessário que andemos pelo Espírito de Cristo e não pela carne, para que tenhamos vida e vida eterna no dia em que Cristo voltar para levar a sua igreja. Nós vemos aqui no versículo 18 que Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele está dizendo aqui que além do pecado da carne que nos faz afastar de Deus, a qual nós temos que lutar contra a carne todos os dias para não andar segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo, ele está dizendo aqui que ainda tem as adversidades, né, as atribulações, as aflições que passamos no dia a dia, né, que nos tentam todos os dias afastar da presença de Deus, querido. Mas ele diz que essas aflições não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada naquele grande dia. Então ele está dizendo que aqueles que buscam andar segundo o Espírito vão passar por aflições e por atribulações enquanto estiver nessa terra. Mas os que permanecerem, como Jesus disse, firmes até o último dia, esses terão salvação. Mas vão passar por essas aflições aqui, querido. Nós passamos por adversidade, por aflições, por todo tipo de dificuldade que nos tenta todos os dias nos afastar da presença de Deus. E eu torno a repetir, um dos maiores inimigos que nos afasta da presença de Deus é o nosso próprio eu, é o pecado que habita na nossa carne, porque nós somos tendenciosos a pecar por causa deste pecado que habita na nossa carne, como disse Paulo. Mas quando nós decidimos a ouvir esta palavra e andar segundo esta palavra e segundo o Espírito Santo, ele nos ajuda na caminhada. Como o próprio Paulo diz aqui, nos próximos versículos, ele vai dizer o seguinte, no versículo 26, diz o seguinte: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, queridos, Paulo está dizendo aqui que nas nossas dificuldades e aflições que nós atravessamos, né, aqueles que querem andar segundo o Espírito, segundo a palavra de Cristo, muitas vezes vamos ter dificuldades no caminho e que nem sequer vamos saber orar como convém, nem sequer vamos saber pedir como convém, de tanta aflição que às vezes passamos nessa vida. Mas Paulo está dizendo que este Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito intercede por nós em nossas fraquezas ao Pai, queridos, porque não sabemos pedir como convém. Então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que toda a sua aflição, toda a sua necessidade, toda a sua angústia, toda a sua dificuldade nas suas lutas diárias, quando você não tem mais força,
É esse Espírito, o Espírito de Deus, que te ajuda a caminhar e que te dá força e que intercede diante ao Pai por ti e por mim, por todos aqueles que creem no Senhor, queridos. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele sente a sua dor e Ele expressa isso diante de Deus e intercede por você a Deus, querido. Então nós vemos aqui várias adversidades, vários empecilhos que nos tentam afastar do amor de Deus, da graça, da salvação de Deus, queridos. Seja o pecado, seja o pecado que habita na carne, seja as ciladas do inimigo, seja as aflições deste mundo presente, como ele disse aqui. Então Paulo, ele traz uma lista de adversidades, e isso só em alguns versículos que nós vemos aqui, porque existem outros versículos que nós vemos aqui em que Paulo descreve isso, mas nós vemos aqui toda uma lista de adversidades que nos tentam parar na caminhada e nos afastar de Deus, queridos. Então, lá no versículo 31, é que Paulo vai dizer então: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, que coisas são essas que Paulo está falando aqui, que nos tenta afastar de Deus? São as aflições do tempo presente, como ele diz, são as obras da carne que todo dia nos tende a tentar pecar contra Deus, a nos afastar de Deus, tá? São as ciladas do inimigo, são as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Então todas estas coisas, queridos, nos tentam afastar de Deus. Então Paulo pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, apesar de todas essas adversidades que enfrentamos, Paulo está afirmando: quem será contra nós se Deus é por nós, né? E lá na frente ele vai dizer assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Então ele está dizendo que todos os dias essas atribulações, essas angústias que nos perseguem, né? E como ele diz aqui, somos entregues à morte todos os dias. Tudo isso tenta nos fazer afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Mas ele vai dizer lá na frente, então, nesse versículo 37, já conhecido: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem, queridos? Ele está falando de Cristo. Porque Cristo entregou-se a si próprio por amor de nós, para nos salvar da condenação eterna, para estarmos com Ele, e por intermédio do Espírito Santo nos conduz e nos ajuda nessa caminhada a perseverar firmes até o fim, que Ele virá buscar a tua igreja, levará o teu povo e ressuscitará aqueles que estavam com Ele, que morreram em Cristo, e lhes dará um corpo incorruptível, e estarão com Ele na glória eterna. E logo no versículo 38 ele vai dizer ainda mais, afirmando: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, queridos, o que Paulo está afirmando aqui em todo este contexto é que no mundo espiritual, aqueles que buscam estar com Deus e buscam fazer a tua vontade, seguir segundo o seu Espírito, vão enfrentar todas essas adversidades que vão tentar nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que ele declara que pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo. Aquele que nos amou de tal maneira que se entregou e se fez pecador, tomando sobre si os nossos pecados, como ele registra lá na sua carta aos Gálatas, e morreu por amor de nós, sofreu o pecado, pelo pecado que era nosso, para nos dar a salvação e a herança de vida eterna, como ele mesmo disse aqui, que somos co-herdeiros em Cristo Jesus, da glória eterna com Deus, através do seu sacrifício. Então, então nós somos mais do que vencedores, Paulo está dizendo, por aquele que nos amou, ou seja, por aquele que se entregou pelos nossos pecados, queridos. Então, tenha certeza de que toda a adversidade que você está passando, que eu estou passando nesta terra,
aqueles que buscam seguir a Cristo vão passar por essas necessidades. Mas lá no versículo anterior nós vimos que todas as adversidades e aflições que passamos aqui não se comparam com a glória que nos há de ser manifestada naquele dia. Então, queridos, tenha certeza que o Espírito Santo te ajudará nas suas dificuldades, nas suas aflições, enquanto estivermos nessa caminhada rumo à vida eterna. E que mais certeza ainda temos, como ele afirma aqui no versículo 37, que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo Jesus, que se entregou por amor de nós, para nos salvar da condenação do pecado que habita na nossa carne, queridos. Então receba essa palavra, porque em tudo que você passa, o Senhor está contigo, e naquele grande dia, se permanecermos firmes com Ele, andando segundo o seu Espírito e não segundo a carne, aí sim o Senhor virá nos buscar e transformará este corpo corruptível em um corpo incorruptível, para que, como padecemos com Ele na cruz, também sejamos glorificados com Ele, disse Paulo, para a eternidade. Amém, queridos? Então que esta palavra fique no seu coração, que Deus possa falar no seu coração, que o Espírito de Deus te fortaleça, te guie, te interceda por ti nas horas difíceis, como a própria palavra nos diz aqui, e que Ele possa te fortalecer a cada dia, a cada manhã, a cada caminhar, em cada dia na sua vida espiritual, na sua caminhada em busca da eternidade com Cristo. Amém, queridos? Sabendo que em todas estas coisas, apesar de tão difíceis que são, mas o Senhor nos deu a vitória por intermédio de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. O que era impossível ao homem, mas não impossível a Deus, o Senhor nos deu por amor de nós, pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Então que Deus possa te abençoar, que Deus te fortaleça, que essa palavra possa falar com você, que você tenha certeza que o Senhor sempre estará com você até o dia da sua vinda, para nos levar para estarmos na nossa casa, a casa espiritual que Ele nos preparou para estarmos com Ele. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Saiba que você é mais do que vencedor, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.